meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será grandezas e medidas. O nosso objeto de conhecimento será medidas de temperatura em graus Celsius, construção de gráficos para indicar a variação de temperatura entre a mínima e a máxima, medição de um dado de um dia ou de uma semana. E o tema da nossa aula, medidas de temperatura. Então, o que nós vamos estudar? Medidas em temperaturas. Hoje nós vamos aprender o que é uma medida de temperatura, onde é que a gente vê essa medida de temperatura, né? E como ela interfere no nosso dia a dia, tá bom? Então, a gente começa já trazendo aqui o que é uma medida de temperatura, né? E como é que a gente vê essa medida de temperatura no nosso dia a dia. Então, são muitas as situações do dia a dia nas quais a gente utiliza as medidas de temperatura. Veja algumas delas. Aí você vê uma mãe, né, uma criancinha, um adulto com uma criança, e ela diz assim, será que ele está com febre? Aí no segundo quadrinho você já vê criancinhas na janela. E ela diz assim, qual é a previsão para a medida de temperatura de hoje? Aí no caso as crianças querem saber, né, se vai poder sair, se vai chover, se não vai. E aí nós temos um adulto, né, um homem, já no forno, ali com a bandeja para botar no forno, e ele diz assim, a torta deve ser assada. A que medida de temperatura? Então, gente, só para vocês terem ideia, tem 3 situações aí que a gente pode usar essa medida de temperatura. E aí, vou explicar só um pouquinho melhor. Por exemplo, no tempo, quando a gente está assistindo os telejornais, tem lá a jornalista que fala do tempo, né? Você vê o mapa do Brasil e aí ela vai falar, na capital, Recife, são 30 graus de temperatura que vai fazer. Aí ela dá a mínima daquele dia e a máxima do dia, tá certo? De temperatura, por exemplo. É um exemplo, tá, gente? 30 graus a máxima, 26 a mínima de temperatura. Então, quando você vê no jornal, você vê assim, tá? O mapinha do Brasil aqui e tem, ó, desenhozinhos que mostram quando vai chover, quando vai fazer sol, aí tem o nome das capitais, das cidades, e as temperaturas em variação máxima e mínima, tá certo? Onde é que a gente encontra isso aqui? A gente vê muito isso no jornal, tá certo? Quando passa na TV. Lembrando, né? Tem sempre a jornalista que fala do tempo. Tem na internet também, se você quiser saber. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Eu quero viajar semana que vem, mas eu não sei se vai chover ou se vai fazer sol. E aí, o que é que eu faço? Eu pesquiso lá na internet as temperaturas, né, da semana que vem. Por exemplo, aí ele me diz se vai chover na segunda, se não vai chover, se vai fazer calor, se vai fazer frio, de acordo com a temperatura, tá? Quanto mais elevada a temperatura, mais quente fica o dia. Por exemplo, nesse mapinha, aqui ele diz que Fortaleza vai ter 32 graus de máxima e 27 de mínima. 32 graus já é quente, gente. Passou de 30 já é muito quente. Tá certo? 27 ainda está agradável. Mas aí tem lugares que chegam a 40 graus. E aí fica muito quente. Quando é isso? Quando é verão. Tá certo? Então, uma forma da gente ver e usar no nosso dia a dia as medidas de temperatura é assim, quando a gente quiser saber a previsão do tempo. A outra é, por exemplo, quando a gente está doente. Às vezes a gente está molinho em casa, aí a mãe bate assim na testinha, né? Bate não, né? Toca na testinha da gente para saber se a gente está quente. Por quê? Quando a nossa temperatura eleva, é sinal de que a gente está com febre. E aí na imagem você vê, né? Tem uma menininha que já está com as bochechinhas coradinhas, sinal de que ela está com febre. E no outro tem um moço que ele está se tremendo de frio. Esses desenhos aqui, gente, significa que ele está com frio. E aí, por quê? Que a temperatura do corpo humano, ela vai variar entre 36 graus e um pouco mais de 37 graus. A temperatura de uma pessoa, quando ela ultrapassa os 38 graus, a gente diz que ela está com febre, tá?
Então, o que é febre? É quando a temperatura do corpo passa de 38 graus. Por outro lado, quando a temperatura do corpo está abaixo de 35, a gente diz que a pessoa está com hipotermia. Certo? O que é isso? É quando a temperatura do corpo está ficando baixa, tá bom? E aí, a gente não pode deixar nem a temperatura da gente abaixar muito, nem subir muito, tá certo? Se isso acontecer, a gente precisa procurar um médico, tá bom? Outra situação é na cozinha. Quando a gente vai cozinhar. Como assim, professora? Trouxe o exemplo de uma receita. Por exemplo, uma receita de bolo. Peguei aqui uma receita na internet, mas o importante, gente, que eu preciso de que vocês observem é no modo de preparo. Eu até deixei em vermelhinho aí, ó. Aqui ele diz os ingredientes, tudinho que vai precisar. Aí ele fala no modo de preparo. Misture isso, misture aquilo, vai dizendo, né? E aí aqui ele diz assim, ó. Leve para assar em forno médio de 200 graus Celsius. Então, quando ele fala isso aqui, ele está me dizendo a temperatura que o forno tem que estar. Então, é aí que a gente vê a medida de temperatura na cozinha, tá certo? Não só quando está fazendo a receita. Às vezes, tem que dizer assim, olha, o prato eles têm que estar a 70 graus. Então, o cozinheiro, lá o chefe de cozinha vai e tem que usar um termômetro para deixar a temperatura, a comida na temperatura certa. Tá bom? Então, assim, né? Nosso dia a dia a gente vai vendo as medidas de temperatura. No Brasil, para medir a temperatura, nós usamos uma unidade de medida chamada Celsius, tá? Aqui, ó. Celsius. Não é Celsius, não, tá? É Celsius. E aí tem o símbolo, que é um C com uma bolinha pequenininha em cima dela, tá bom? E o instrumento que usamos para medir a temperatura é um termômetro. E aí tem esse termômetro digital, que é muito comum em casa, que é o que a gente usa para saber se está com febre. Esse daqui é o digital com infravermelho, que ficou muito famoso quando a gente começou a pandemia, né? Que não podia tocar nas pessoas. Então, esse daí a gente usa mais ou menos na região da testa, né? Para saber a temperatura da pessoa, não precisa tocar. E tem um termômetro de parede, tá? Por quê? Eu preciso saber se o meu ambiente, qual é a temperatura desse ambiente. Então, eu deixo na parede e aí, de acordo com o metal, que tem um metalzinho aqui dentro, gente, que quanto mais quente o ambiente, mais vai se expandindo e vai subindo a temperatura. Então, é assim que se sabe, nesse termômetro de parede, a temperatura. É de acordo com o metalzinho que está aqui dentro, tá certo? O metal líquido. E aí nós temos também um termômetro de mercúrio. Esse é bem mais antigo, tá, gente? E nós temos o termômetro culinário, tá bom? Tem outros tipos de termômetros usados na meteorologia, mas esse daqui são os que a gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, tá? E aí a gente tem 3 medidas termométricas utilizadas, tá? As mais comuns. Eu tenho a Celsius, que é usada aqui no Brasil. Eu tenho Fahrenheit, tá? Que é usada muito nos Estados Unidos e em alguns outros países. E eu tenho o Kelvin, que é usado também na Europa, tá certo? Mas no Brasil, a gente usa Celsius, tá bom? E aí, a gente vai praticando e vai aprendendo, tá bom? Veja neste gráfico as medidas de temperatura mínima e máxima registradas em uma cidade, em cada dia da semana. Então, a gente aproveita e vai revisando nossas aulas de gráfico. Nós temos o título, temperaturas na semana. Aqui nós temos as medidas de temperatura, vai de 0 a 18, e os dias da semana. Nós temos aí na cor azul a variação mínima e na verde a variação máxima, tá certo? E aí nós temos algumas perguntinhas para fazer. Qual foi a menor medida de temperatura registrada nessa semana? E em qual dia da semana? Olhando assim, eu já sei que para ser a menor, tem que ter a coluna menorzinha, né? Então, vou procurar aqui a coluna menor. Já achei, tá aqui. Então, eu pego aqui, ó, e vou seguindo com o meu dedinho. E aí, bateu no 6. Então, a temperatura menor registrada na semana foi 6 graus Celsius, tá certo?
6 graus Celsius. E aí, qual foi o dia que estava? Estava na quinta-feira, tá? Então, menor temperatura registrada na semana foi 6 graus Celsius. E no dia da semana foi a quinta-feira. Agora, ele quer a maior. Se ele quer a maior, eu já procuro aqui a coluna maior. Olhei, achei. Tá aqui, ó. Sigo com o meu dedinho. E qual foi? Bateu no 18. Então, a maior temperatura registrada na semana foi 18 graus Celsius. E qual foi o dia da semana? Quarta-feira. Tá certo? Até aí tá fácil, tá simples. É uma revisão de gráfico. Então, muito fácil, né? Ó, em qual dia da semana a medida da temperatura máxima foi 14 graus Celsius? Também é muito fácil. O que é que eu faço? Vou no meu gráfico, vejo aqui, ó, onde é que está batendo 14 e vou seguindo com o meu dedinho para saber qual foi o dia da semana. Aqui, ó. Meu dedinho vem, ó. Qual foi? Sexta-feira. Então, na sexta-feira foi que bateu 14 graus Celsius. Qual foi a medida da temperatura mínima registrada no domingo? Procuro o domingo, tá? Aqui o domingo. E aí eu só preciso me lembrar, tá? A cozinha que representa a máxima e a mínima. Mas aí eu também posso olhar para o gráfico e ver que a coluna menor é que representa a mínima. Então, aqui, ó, no domingo, a mínima está aqui, tá? Então, foi 9 graus. Ah, professora, como é que a senhora sabe que é 9 graus? Porque eu estou vendo aí que ela não chegou nem no 8 e nem no 10. Isso mesmo. Ela não está nem no 8 e nem está no 10. Então, ela está entre o 8 e o 10. Então, ela está no 9. Porque entre o 8 e o 10 eu tenho o número 9. Tá certo? Então, vamos continuar. Qual foi a diferença entre as medidas de temperatura máxima e mínima registrada na segunda-feira? Eita, professora, essa parece um pouco mais difícil. Veja, quando eu falo diferença, lembra das nossas aulinhas de subtração? Isso mesmo, então significa que eu vou fazer uma subtração, tá? Entre um valor maior e um menor registrado na segunda-feira. Então, vou lá na segunda-feira e vejo, ó, o maior foi 12 e o menor foi 8. E aí, quanto é que está? 12 menos 8? 4. Então, a respostinha aí é 4 graus Celsius, tá certo? Qual foi a medida da temperatura máxima registrada com maior frequência nessa semana? Quantas vezes ela foi registrada e em quais dias da semana? Só nessa pergunta aí, só nessa questão eu tenho 3 perguntas, tá certo? Ó, a maior, né, a medida máxima mais registrada, quantas vezes e em quais dias da semana? Então, eu vou ver nas máximas quais colunas estão com o mesmo tamanho. Então, eu olho assim, ó. Ah, professora, eu estou vendo que essa está com o mesmo tamanho dessa e com o mesmo tamanho dessa. Tem outra que tem o mesmo tamanho? Não, né? Então, tá só essas 3. Então, vamos ver qual foi. Foi 16, tá? Então, eu já sei que a medida, né, temperatura máxima registrada foi 16, tá? Teve 3 dias na semana, né? 1, 2, 3, e que a temperatura máxima foi 16, tá certo? Então, ela apareceu 3 vezes. Agora, a pergunta é, em quais dias da semana? Então, eu vou aqui, ó. Vi que foi no domingo, vi que foi na terça-feira e vi que foi na quinta-feira, tá? Então, qual foram os dias? Domingo, terça-feira e quinta-feira. Tá certo, gente? Não é difícil, tá? É muito fácil, é só a gente prestar atenção. E muitas questões que a gente vai achar nas nossas provinhas e nas nossas atividades de temperaturas, elas vêm assim, associadas a gráficos. Então, é tudo muito fácil, porque a gente já estudou o gráfico, tá certo? Ó, a professora do 4º ano B mediu a temperatura na axila. Gente, axila é essa regiãozinha aqui, tá? O famoso sovaco. De 3 alunos que não estavam passando bem.
Ela marcou as temperaturas de cada uma delas na tabela a seguir. Também já estudamos tabela, então vamos revisar. Nós temos aqui a coluna com o nome dos alunos e com as temperaturas registradas. Jean está com a temperatura de 37 graus Celsius. Catarina está com a temperatura de 34 graus Celsius. E Miguel está com a temperatura de 39 graus Celsius, tá certo? A pergunta é, marque um aluno que está com febre. Lembra lá no começo, quando eu falei das temperaturas do corpo, a temperatura que tem que estar para indicar febre e a hipotermia? Lembra? Lembra quando eu disse assim, se a sua temperatura estiver maior que 38 graus, você já está com febre? Escutei alguém dizer lá que lembra. Então, é isso mesmo. Eu vou olhar aqui, ó, qual criança está com temperatura acima de 38 graus. E aí, qual é? Eu olho aqui e vi, ó, tem uma que está com 39. 39 é maior do que 38, né? Então, qual é a criança? É o Miguel, tá certo? Então, Miguel está com febre. Agora, presta atenção em Catarina. Catarina está com 34 graus Celsius. Então, Catarina ela está com hipotermia, tá, gente? Um princípio de hipotermia, que é aquela que dá frio, tá? Porque se a temperatura da gente baixa, né, passou dos 35 para baixo, é sinal de que a gente está ficando com hipotermia. Então, Catarina também vai precisar de cuidados médicos, né? Não é só Miguel que está com febre, não. Catarina também está doentinha. E Jean está com a temperatura do corpo normal, tá certo? Ó, no quadro a seguir, temos os valores das temperaturas de uma região durante 4 dias. Complete os espaços em branco com as respostas corretas. Eu tenho as 3 colunas, né? Eu tenho a temperatura antes da mudança, a mudança de temperatura e a temperatura após a mudança. Então, no começo, ele já diz assim, ó, que começou com 29 e subiu 3 graus. Ó, se subiu, eu vou fazer 29 mais 3, né? Quanto é 29 mais 3, minha gente? Vai ser 32. Então, depois da mudança de temperatura, a temperatura final é 32 graus Celsius. Tá certo? Ah, professora, mas nesse segundo aqui não tem nada escrito. Mas a gente tem aqui, ó, a temperatura inicial e a temperatura final. Eu só preciso saber se subiu ou se caiu. Vê, começou com 15, terminou com 27. Então, ela subiu. E aí, eu só preciso ver quanto foi que ela subiu. De 27, de 15 para chegar em 27. Quanto é que subiu? Subiu 12 graus Celsius. Tá certo? Então, a gente só precisa observar, né? A temperatura inicial e a final, quando não tem a coluninha do meio. E aí, aqui, ó, comecei com 13 graus Celsius, caiu 4 graus Celsius. Se caiu, diminuiu, né? Então, aqui vai ser 13 menos 4, que já vai dar 9, tá? Aqui a temperatura final é 9 graus Celsius, tá bom? E aqui, não tem no meio. Então, eu preciso ver se aumentou ou se diminuiu. Vamos ver a temperatura inicial. 34 graus Celsius e a temperatura final 21 graus Celsius. Então, caiu, não foi? De 34 para 21. Vamos ver quanto caiu. Caiu 13 graus Celsius, tá certo? Quando eu faço 34 menos 13, vai dar 21, tá certo? Tá vendo, gente? Não é difícil, é tudo muito fácil. O que a gente precisa fazer? Praticar, né? E aí, tenho certeza que em casa todo mundo vai praticar. E o que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos as medidas de temperatura. Vimos como a temperatura está no nosso dia a dia, como é que a gente pode observar ela no nosso dia a dia. E aí eu tenho uma atividade para você fazer, uma pesquisa para você fazer. Observe o jornal que passa na TV à noite, ou de manhã, ou do meio-dia.
Anote lá quais são as temperaturas que está passando em algumas cidades, faça o seu registro das medidas de temperatura e leva lá para o seu professor. Tenho certeza que ele vai adorar. Essas são as nossas referências utilizadas hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido bastante. Um beijo e até a próxima aula.